Ou seja, não é exagero nenhum a gente dizer que está acompanhando um julgamento absolutamente histórico, né? E que vai ter muitas repercussões e vai ser muito comentado ainda. Carlos Maza, diga lá. Boa noite, Cacai. Uma das teses, uma das coisas que mais circulou do dia de hoje aí foi aquela declaração do Bolsonaro após o julgamento em que ele diz, né, que ele tenta ridicularizar um pouco e deu certo, né? Tá repercutindo muito nas redes sociais aquela fala dele de que como é que ele pode ter sido, né, recebida a denúncia contra ele por questão de dano ao patrimônio se ele estava nos Estados Unidos, né? Ele não estava nem no Brasil e aí ele fala, né, só se fosse por telepatia. E isso está viralizando bastante esse dia. Eu queria te perguntar, tem algum sentido essa tese do Bolsonaro? Ele precisaria estar presente, digamos assim, na Praça dos Três Poderes para responder por aqueles danos que foram feitos ali? Eu acho inacreditável que um ex-presidente da República, primeiro devia se dar um pouco de dignidade ao cargo que ele ocupou, né? Ele foi ontem ao Supremo, na minha visão, para tentar, de certa forma, manter vivos esses apelos midiáticos que ele tem dessa rede social meio incrível, porque ele contém uma rede social, ele tem o domínio. Você imagina, essa senhora Débora está sendo colocada para muitas pessoas. Eu fui almoçar agora com um empresário aqui do Rio de Janeiro, que disse, não, mas ela foi condenada a 14 anos pelo batom. É algo inacreditável. Até escrevi um artigo que sai amanhã que fala, não saia sem o batom. Porque você mata alguém, pega o batom, escreve em algum lugar e passa a ser um álibi. Agora, veja bem, essas acusações todas fazem parte de um contexto. O tipo de crime que foi acusado não é um crime que tem que individualizar as condutas. É difícil a pessoa comum entender isso. O Bolsonaro é um indigente intelectual. Ele tem muita dificuldade de entender o que está acontecendo, ou ele é mais malandro do que parece. Eu até chego a dizer, Márcia, que uma hipótese única que eu veria de defesa dele hoje é dizer que ele é inimputável, que ele não sabe o que estava acontecendo na época, que ele não entende como é que ele governou o Brasil. Porque esse crime, ele tem um excelente advogado, deve ter sido explicado a ele, que eles estão respondendo por uma série de crimes por tudo que aconteceu. É assim que funciona. É assim que os outros estão sendo condenados. Ninguém comprovou, a não ser, por exemplo, essa senhora específica que foi lá, pegou o batom e filmou, ninguém comprovou que o fulano de tal estava naquele momento quebrando aquele relógio. O dano está posto. Está posto por quê? Está posto porque houve um grupo, uma organização criminosa, que tentou mudar o regime democrático, impor uma ditadura, e para fazer isso é absolutamente claro, é só ler a peça do Dr. Paulo Gonet, que é muito técnica. Havia uma estratégia predeterminada. E nessa estratégia fazia parte, primeiro, lá atrás, a desmoralização do Poder Judiciário, a provocação do Poder Judiciário. É incrível. O Bolsonaro, enquanto presidente da República, vocês se lembram, ele acusava e xingava o ex-presidente do TSE pessoalmente, com palavras de baixo calão. Então, essa estrutura que se montou, não se tem que provar, por causa do tipo de crime que foi posto, não se tem que provar que cada um participou de todos os atos. Eu entendo que ele tem a dificuldade de compreensão, até eu entendo que ele tem a capacidade de compreensão como um todo, né? Assim, um homem que tem a coragem. Veja bem, ele tem o direito de ir ao julgamento e sentar na primeira fila? Tem. Qualquer réu tem, qualquer acusado tem. Mas ele tem o direito de sentar na primeira fila, especialmente sendo um presidente da República, um ex-presidente da República, ficar mandando Twitter e mensagem no seu Twitter e no WhatsApp, provocando o judiciário, como ele fez ontem. É óbvio que não tem. Esse julgamento está sendo extremamente oportuno, é bom que ele se dê da forma mais rápida possível. Olha, em dezembro eu disse que em março nós teríamos o recebimento da denúncia. Seria possível, eu não tenho como prever, mas aconteceu. E acho que até final de julho, depois de ter o recesso de julho ou agosto, deverá ser feito o julgamento. Porque eu estava ouvindo um pouco vocês falarem, é muito simples. Hoje, a partir do mensalão, as testemunhas são ouvidas por carta de ordem. Então, você pode ter 300 testemunhas que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal, hoje não ouve as testemunhas, como na minha época, quando eu advoguei para Zélia Cardoso de Mello, o relator ouvia todas as testemunhas, era um outro momento. Hoje tem uma carta de ordem, em 30 dias o ministro Alexandre manda cumprir, estão todas ouvidas. Como não tem, no meu ponto de vista, questão de perícia para ser levantada, nós teremos em muito pouco tempo, o julgamento final desse processo.
Eu nunca vi ninguém dar essa previsão.